Bom dia, galera. Professor Roberto aqui para mais uma aula de física com vocês, tá? Gente, nós precisamos acelerar o nosso material, tá? Então, para isso, as aulas dessa semana, da semana que vem serão gravadas, porque eu posso agilizar o nosso conteúdo, tá? Dentro aqui da videoaula, tá? Então, videoaula, por um lado, dá mais trabalho, mas ela rende mais, tá? Então, por isso eu vou essa semana e semana que vem fazer as nossas aulas através de videoaulas. E como na quarta-feira à tarde nós não vamos ter aula, vai ser o simulado de vocês, né? Então, essa aula de hoje vai ser maior e eu vou passar 3 módulos em uma aula, tá? Então, vou condensar esse conteúdo. Então, fica ligado aí porque a aula de hoje ela é uma aula maior, tá? A gente precisa dar uma adiantada aí nesses conteúdos de física, tá? E um outro recado antes de começar a nossa aula mesmo, falando aí da nossa noite, né, especial que vai ter aí nessa semana, né? Os meninos do infantil e maternal vão ter a noite do pijama, né? E nós do ensino médio e o pessoal do nono ano vai ter aí a nossa baladinha virtual, né? Vai ter aí a nosso rolê virtual, não é isso? Então, fiquem ligados aí, uma programação muito top. Para que aconteça mais eventos como esse, eu preciso que vocês participem, né? Então, a participação de vocês é importante para que surja e que tenha, que continue mais eventos como esse, pensado em vocês do ensino médio, tá? Então, eu preciso da participação dos senhores, tá? Lembrando também que a ideia é que esse projeto aconteça também quando for a aula presencial, né? Então vai ter um momento lá que nós vamos ter umas baladinhas, né? Nós vamos ter lá nossos rolês virtuais, não virtuais, mas aí sim, nossos rolês presenciais. Então eu preciso que vocês participem para garantir a continuidade do nosso projeto, tá? Posso contar com vocês, valeu? Então vamos começar aqui, gente. Hoje nós vamos ver 3 módulos, como eu falei para vocês, né? Nós vamos ver o plano inclinado, que é o módulo B12. Então a gente vai começar aqui, ó. Então a gente vai ver hoje o módulo B12, que é plano inclinado. Vamos ver também o módulo, isso aqui B12 é da parte da frente B, né? Na frente C, terminando esse B12 aí, deixa eu colocar aqui o livro aqui. Aí. Nós vamos ver também aqui o módulo C09 e o módulo C10, né? Que é o princípio de Bernoulli. O C10 aqui também, tá? Então nós temos aí esses 3 módulos para a aula de hoje. Então eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá? Para a gente poder fazer esses 3 módulos em uma aula, ok? Então vamos começar aqui, então vamos falar de plano inclinado. Vou começar aqui com o nosso módulo B12. Como vocês podem perceber hoje aqui nós temos uma ferramenta diferente, né? Eu descobri esse programa aqui na internet. E eu não tinha usado esse Stickbook, é o nome desse programa, né? Eu não tinha usado ele anteriormente porque ele era um programa pago, né? E aí agora na época de pandemia, ele se tornou um programa gratuito, tá? Então é Autodesk Stickbook, é o nome desse programa que nós vamos usar aqui hoje. E eu achei interessante, porque, por exemplo, vou falar de plano inclinado, né? Nós temos aqui algumas ferramentas legais, ó. Por exemplo, a régua aqui é mais legal, mais intuitiva do que aqueles programas que eu usava antes, ó. Então a gente pode vir aqui, ó, e fazer aqui um plano inclinado, tranquilo, ó. Então aí você vem aqui e muda para 90 graus agora. Então, ó, você pode fazer aqui desenhos bem mais fáceis, tá vendo? Com essa mesinha digitalizadora aqui o negócio fica chique, ó. Super rápido a gente faz aqui o nosso plano inclinado, ó. Que inclusive é o conteúdo que nós estamos vendo agora, né? Plano inclinado. Então aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Aqui a gente vai falar agora do plano inclinado, tá? Vamos começar aqui a falar do plano inclinado. Gente, nós temos 2 tipos de plano inclinado. Isso aqui é o conteúdo do módulo B12, tá, gente? Nesse momento, nós estamos aqui no módulo B12, tá? Que é plano inclinado. Para falar de plano inclinado,
Obviamente você tem algum objeto, tá? Você tem aqui algum objeto. E esse objeto, no caso aqui, uma caixa, né? E esse objeto, ele está sobre um plano, obviamente, inclinado. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos agora traçar todos os vetores possíveis. Porque desse conteúdo aqui, que eu posso pedir de vocês? Eu vou pedir principalmente a aceleração, né? Qual que é a aceleração desse bloco, né? Qual que é a aceleração desse bloquinho aqui? Então, para isso, nós vamos traçar todos os vetores possíveis. Então, primeiramente, eu vou determinar qual que é a força que puxa esse bloquinho para baixo. É óbvio que a força que puxa esse bloquinho para baixo é a minha força peso, né? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que a minha força peso acaba puxando esse bloquinho para baixo, né? Para o centro do planeta. Então, a força peso é o primeiro vetor que nós vamos traçar, né? Então, e nesse primeiro caso, nós vamos ver o plano inclinado sem atrito. Sem atrito, né? Então, beleza. Só que o que acontece? Quando esse bloquinho é puxado para baixo, eu posso fazer uma decomposição vetorial nessa força peso. Então, ela vira duas forças, né? Essa força peso vai virar um pouquinho um plano perpendicular aqui. Vai virar o nosso PY, vou pôr de verde aqui, o nosso PY vai ficar aqui, né? Inclusive o nosso PY vai ser numericamente igual à nossa força normal aqui, né? Então aqui nós temos o nosso PY aqui, tá? Aqui nós temos a normal, tá? Lembrando que a normal, gente, ela não vai estar em pé, ela vai estar perpendicular ao plano, formando um ângulo de 90 graus. E aí, o que eu vou fazer agora também, vou decompor esse vetor, né, o nosso vetor P, ele vai ser decomposto em PY e vai ser decomposto também o que? Em PX aqui, ó. Então, estou fazendo uma decomposição vetorial aqui, e aqui vai ser o nosso PX, ó. Certo? Que é o nosso PX e aqui o nosso PY, tá? E aí, gente, usando um pouco de matemática básica e semelhança de triângulos, se aqui é um ângulo θ, aqui também é um ângulo θ, tá? E aí vem o grande X da questão, né? A partir do momento em que você fez essa decomposição vetorial, Px e Py, olha só, se for analisar aqui, ó, né, fez a decomposição vetorial do seu Px e Py, é como se esse peso aqui deixasse de existir, né? É como se esse peso aqui, ó, o peso inicial aqui deixasse de existir. Então, o nosso peso não existe mais, tá? Então, vai ficar valendo só PY, PX e a normal. Então, quando o plano inclinado é sem atrito, tá beleza, porque olha só, é mais fácil. O que acontece aqui, ó, a nossa força normal e nosso PY se anula, né? Então, qual que é a única força atuante aqui no nosso bloco? PX. Então, eu vou escrever isso, ó. Porque eu vou usar a segunda lei de Newton, porque eu sei que força resultante, né, é igual a massa vezes aceleração, né? Só que a única força resultante, quando está sem atrito, é o nosso Px. Então, esse Px igual a massa vezes aceleração, né? Bom, até aqui beleza. Então, o nosso Px é o que? É a decomposição do nosso peso, né? E esse peso aqui, eu até puxar uma setinha aqui, ele pode ser decomposto da seguinte maneira, ó. O nosso Px e o nosso Py vai ser o seguinte, ó. O Px e o Py está colado aqui, ó. Py está colado ao ângulo θ aqui, ó. Se ele está colado, cosseno de θ. O nosso Px está do outro lado ali, ó. Está separado, né? Então, separado, seno. Então, tá aí o Px e o Py, né? Só que nesse caso aqui, a gente quer quem? A gente quer só o Px, né? Então, o Px é quem? É peso vezes seno θ, que é igual a massa vezes aceleração, né? Bom, o peso não é massa vezes gravidade? Então, massa vezes gravidade vezes seno θ é igual a massa vezes aceleração. Gente, massa daqui com massa dali simplifica, né? Então, eu posso dizer que a minha aceleração, então, é a gravidade vezes seno de θ. Então, olha só, já achei qual que é a minha aceleração, então, aqui,
quando o nosso plano inclinado está sem atrito, tá? É a aceleração da gravidade vezes o seno de θ. E é importante a gente saber o que fazer aqui, por quê? Porque isso aqui é uma situação muito simples, né? É uma situação onde o bloquinho está ali no plano inclinado, ele está deslizando, totalmente sem atrito, não tem roldana, não tem corda, não tem tração, não tem nada, né? Então é importante saber isso aqui. E eu acho que o mais fundamental, inclusive, aqui é determinar isso aqui, ó. Quem que é o nosso PX e quem que é o nosso PY, nesses casos específicos. Então o que eu vou fazer agora? Vamos fazer agora um plano inclinado com atritos. Vamos ver que ele é diferente, né? Ele é um pouco mais difícil de fazer. Eu vou apagar aqui a nossa lousa. Apaguei. E vou fazer outro triângulo. Desse primeiro pouquinho de caneta preta, né? Vou fazer um outro triângulo aqui. Que esse triângulo vai ser o nosso plano inclinado, tá? Vocês vão perceber que ele é um pouco mais complicado. O com atrito, mas nada também impossível ou difícil demais de fazer aqui. Com ângulo zero aqui, aí. Bom, tá aqui o nosso plano inclinado, né? Vou colocar aqui agora o nosso bloquinho. Tá aqui o nosso bloquinho, beleza? Agora nós estamos vendo o que? Plano inclinado. Plano inclinado agora com atrito, tá? Agora é com atrito. Bom, primeira coisa que a gente fez no outro plano, não vai ser diferente nesse, nós vamos traçar aqui então. Olha só, qual que é o vetor que puxa esse bloquinho para o centro do planeta. Já sabe aqui que é a nossa força peso, né? A nossa força peso puxa esse bloquinho para o centro do planeta. Nós sabemos que aqui é um ângulo de 90 graus, né? E a primeira coisa que nós vamos fazer é decompor isso, essa força peso, em Px e Py, não é isso? Então vamos decompor em Px e Py. Olha só, nós vamos pegar aqui o nosso vetor perpendicular aqui ao nosso plano, tá? Sempre perpendicular ao plano. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cima. Então aqui nós vamos ter aqui, ó, o nosso. Já vou colocar aqui o nosso PY, tá aqui, e a nossa normal tá aqui também, tá? Bom, e quem empurra o bloquinho para trás, para baixo, desculpa. Aqui, ó, vamos pôr um ângulo aqui assim. Quem puxa esse bloquinho aqui para baixo, deixa eu pôr ele mais para cima um pouco aqui, é a nossa força Px, né? E quem é contrário a esse movimento é o nosso Φ, né? Que é a nossa força de atrito está puxando ele para trás e o nosso Px aqui está puxando ele para baixo, né? Lembrando aqui que esse Px e esse Py é a soma vetorial de Px com Py tem que dar força peso, tá? Então, fazendo um pouco de geometria básica aqui, a gente sabe que aqui é um ângulo θ, né? Então, aqui também é um ângulo θ, certo? Bom, nesse caso, a normal e o Py também se anulam, mas a Φ e Px não se anulam. Então, o que isso vai resultar? Olha só, isso vai resultar no seguinte, ó. Eu sei que força resultante é igual a massa vezes aceleração, não é isso? Beleza. Quem que é a força resultante agora? É a força maior menos a menor. Então, é Px menos Φ igual a massa vezes aceleração. Ah, professor Roberto, por que o Px é maior que o Φ nesse caso aí? Se o Φ fosse maior, o bloquinho não se movia, concorda? Ele ficaria parado. A força de atrito é maior do que a Px. Então, como ele está se movendo, está deslizando para baixo e eu quero calcular essa aceleração, então eu tenho que falar que o nosso Px é maior que o nosso Φ. Então, por isso, maior menos o menor é igual a massa vezes aceleração. Na nossa lousa anterior, antes de ter apagado, eu já defini para vocês, né, quem é Px e quem é Py, né? Vamos pôr isso aqui, Px e Py. O nosso Px, ele vai acabar sendo o quê? Px separado, seno, peso, vezes seno de θ. E o nosso Py, peso colado, cosseno de θ. Então, o nosso Py é peso vezes cosseno de θ, tá? Então, vou substituir isso aqui.
Só que nós temos o FAT também. Agora nós temos o FAT. Lembra que a nossa força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal? Pois é. Vamos substituir isso aqui também no lugar do FAT, tá? Então vai ficar Px, que é quem? Peso, vezes seno de θ, menos. A força de atrito é quem? Coeficiente de atrito vezes a normal, que é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Já substituí aqui quem é Px e quem é FAT. Agora pensa o seguinte, essa normal aqui, ó, vocês podem perceber que a normal e o PY se anulou. Quer dizer que o PY e a normal são numericamente iguais. Então no lugar deste PY aqui, ó, desculpe, no lugar dessa normal aqui, ó, eu posso colocar quem? PY no lugar dessa normal. Então eu vou reescrever aqui minha equação colocando PY no lugar do normal. Vai ficar assim, ó, peso vezes seno de θ menos coeficiente de atrito vezes PY é igual a massa vezes aceleração. Cuidado, não são vetores iguais, tá? Eles são numericamente iguais. Então PY e a normal são numericamente iguais. O que isso quer dizer? Tem o mesmo número, mas aponta para direções opostas, tá bom? Então, vamos continuar aqui então. Vamos substituir. No lugar do peso, no lugar do PY agora, eu vou colocar o que o PY significa. O PY aqui, ó, é o que? Peso vezes cosseno de θ. Então, vou escrever isso aqui, ó, no lugar do PY eu vou colocar peso vezes cosseno de θ. Então, vamos lá. Vai ficar peso vezes seno de θ menos coeficiente de atrito vezes peso vezes cosseno de θ é igual a massa vezes aceleração. Eu até fico rindo de um aluno a mim que fala: nossa, Roberto, não dou conta desse conteúdo de plano inclinado. Vai surgindo coisas do além. Mas não é do além, tá, gente? Aqui tudo é matematicamente calculado, tá? Então o que acontece agora? Peso não é massa vezes gravidade? Então eu posso mais uma vez aqui, ó, eu posso vir no lugar desse peso aqui, ó, e colocar massa vezes gravidade. E posso vir no lugar desse peso aqui e também colocar massa vezes gravidade, que é o que nós vamos fazer, né? Então vai ficar assim, ó, massa vezes gravidade vezes seno de θ menos coeficiente de atrito vezes massa vezes gravidade vezes cosseno de θ é igual a massa vezes aceleração, tá? Tá acabando, gente, tá acabando. Então eu venho aqui agora, ó, e faço o seguinte, ó. Bom, eu tenho massa e gravidade de cá, massa e gravidade de cá. Então eu vou colocar isso em evidência. Massa vezes gravidade vezes, abre parênteses, seno de θ, né? Menos coeficiente de atrito vezes cosseno de θ é igual a massa vezes aceleração, né? Beleza, Roberto. Agora tem massa dos dois lados e está multiplicando os dois lados. Então eu posso simplificar essa massa com essa massa, né? Então sobrou o que então? Que a minha aceleração ela é a gravidade que multiplica seno de θ menos coeficiente de atrito vezes cosseno de θ. Então tá aqui então a aceleração de um plano inclinado com atrito agora, ó, com atrito, tá? Então se eu quero saber a aceleração de um bloquinho, né, em um plano inclinado onde não tem força de tração, não tem outras forças atuando nesse bloco, eu posso falar então que é a gravidade vezes seno de θ menos coeficiente de atrito vezes cosseno de θ, tá? Seria mais ou menos aí essa ideia de plano inclinado com atrito. Como eu falei para vocês, com atrito ele é um pouquinho mais elaborado, né? Mas nada impossível, é tudo tranquilo e fácil de entender. Qualquer coisa, se você não entendeu, volta a videoaula, assiste mais uma vez, que você vai entender aí a dinâmica do plano inclinado, tá? Realmente o plano inclinado é um conteúdo um pouco mais puxadinho, né, da aplicação das leis de Newton, mas nada também assim tão difícil, né? Então, gente, para poder a gente finalizar o módulo de plano inclinado, que é qual módulo que é esse? Esse é o B12. Para a gente finalizar então o módulo B12, eu vou colocar aqui os exercícios que vamos ter que fazer. Como nós vamos finalizar hoje 3 módulos de uma vez, eu vou passar um pouquinho de cada módulo, tá? Não vou passar muita coisa não. Vocês vão fazer os 3 primeiros aí da página 177, só isso, do módulo B12, né? Então, página
177. Vocês vão fazer para mim os números 1 ao 3, tá? Só isso. Vocês vão fazer os 3 primeiros de cada módulo. O B12 vai fazer os três primeiros. Os outros 2 módulos da frente C vai fazer também os 3 primeiros, né? Vamos pegar aqui agora a frente C. Opa, acabei aqui abrindo sem querer uma página. Então, olha só, vamos pegar aqui a nossa frente C e vamos falar um pouco sobre noções de hidrodinâmica, tá? Deixa eu arrumar aqui minha mesa, tá? Gente, mas vou te contar, viu? Nessa pandemia a gente tá bastante coisa aqui. Bom, vamos lá. Noções de hidrodinâmica, eu tô lá agora no módulo C09. Vou apagar aqui a nossa lousa. E vamos falar agora de hidrodinâmica no módulo C09. Agora estou lá na C09. Estou lá na página, que página que é essa aqui? 179, né? Então a gente está falando de noções de hidrodinâmica agora, tá? Nós temos aqui algumas noções para vocês entenderem nessa página 179. Não, 188, desculpe, não é 179. Deixa eu apagar aqui, é 188, tá? 188. Aqui, beleza. Então, nós temos algumas noções aqui de um líquido ideal, por exemplo. Falando assim, ó, incompressibilidade. O líquido apresenta a mesma densidade em qualquer ponto, independente de acréscimo de pressão, tá? Escoamento não viscoso, né, que é um tipo de escoamento de líquidos, que não é um líquido viscoso, é um líquido totalmente líquido, né? Regime estacionário de escoamento, né? E o que isso nos implica dizer? O que seria esse escoamento, gente? Vamos analisar aqui. Eu vou fazer um desenho aqui rapidinho, não reparem porque é a primeira vez que estou usando esse programa, tá? Aliás, vou fazer um negócio bonitinho, né? Vou pegar aqui uma elipse, né? Vou fazer um negócio bonitinho aqui. Não. Deixa eu diminuir aqui. Vamos usar as ferramentas, né? Tá de preto, ok. Então eu faço aqui minha elipse, né? Aí eu venho aqui, vou fechar aqui nossa elipse e vou pegar nossa régua aqui. Tem que desenhar um cano, gente. A minha ideia aqui é desenhar um cano, tá? Vou pegar aqui, desenhar um cano. Pegar minha elipse de volta. Nossa, não é de ver que vai ficar muito bom esse desenho, gente? Olha pra vocês verem. Aí, hein? Que não, hein? Que não. Que é betão, meu filho. Que é betão. Então, veja bem, gente. O que nós temos aqui? O que seria a primeira noção, né, de fórmula que nós vamos poder utilizar aqui nas noções de hidrodinâmica? É a noção de vazão, né? O que seria essa vazão? Essa vazão seria o seguinte, olha só. Vou pegar aqui nosso... Vou pegar aqui agora, vou pôr de outra cor para vocês entenderem. Vou pegar aqui, pôr de azul. Vou supor que seja água, né? Então, eu vou pôr aqui de azul. Vou pôr aqui de azul. Isso aqui eu estou pegando tá passando água aqui dentro do nosso tubo, certo? Tá passando água aqui dentro. E eu vim aqui e peguei um volume específico de água. Daqui até aqui tudo tem água, tá? Aqui dentro tudo tem água. Então tem um volume específico de água aqui dentro. Entre esses dois cortes aqui tem um volume de água aqui dentro, certo? Então eu vou vir aqui dizer o seguinte, ó. Lembrando que a água está passando com a velocidade constante, tá? Então, isso aqui, ó, é o volume que nós estamos calculando. Esse aqui é o nosso volume, né? E esse volume, vou até apagar isso aqui. E esse volume, ele acaba sendo transferido por esse tubo, digamos assim, né? Em um certo tempo, né? Então, ele acaba sendo demora um certo tempo para, digamos assim, escoar, né, para ter essa vazão desse certo período. Então eu posso dizer que a minha vazão, ela vai ser a variação de volume dividido pela variação de tempo, né? E observe que lá na apostila de vocês está errado, viu? Não é lá o delta S, é delta T, tá? Então a formulazinha embaixo está certa lá na página 189, só no desenho está errado. Então o que nós temos aqui nesse caso? Olha só, eu posso falar então que a minha vazão
é a variação de volume pela variação de tempo. Por exemplo, qual que é o volume, então, de um certo... Qual é o escoamento, né? Qual a vazão, então, de um certo objeto, né? Então, basicamente, seria aí o volume pelo tempo. Então, por exemplo, são 3 metros cúbicos por hora. Então, é 3 metros cúbicos por hora a unidade de medida. Depende do que nós estamos trabalhando, né? Ah, não, estou falando da hidrelétrica, né? Sai 1 metro cúbico por segundo. Então, a vazão ela é dada, por exemplo, em metro cúbico por segundo, né? Ah, não, é 1 metro cúbico por minuto. Então, você vai lá, tira esse segundo e põe em minuto, né? Então, tudo depende aí do exercício, tá? A sua vazão ela vai ser o volume pelo tempo, tá? Seria mais ou menos essa ideia. Então, definida aqui a ideia e a noção de vazão, tá? E nós temos aqui a equação da continuidade. O que é isso? Se eu tiver um tubo desse aqui, como esse, só que ele tiver uma parte mais grossa, uma parte mais fina, você pode vir aqui e definir essa equação como sendo aqui, ó, área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. Você pode vir aqui então e falar, isso aqui é para tubos que têm, digamos assim, diâmetros diferentes em posições diferentes, tá? Então você pode usar essa formulazinha lá da página 189 para definir aí a velocidade, tá? Então seria aí mais ou menos essa ideia, ok? Bom, gente, mais uma vez façam os exercícios 1, 2 e 3, tá? Da página 190. Finalizando então esse módulo aqui, módulo C09. O que eu quero no módulo C09, os exercícios? Os 3 primeiros também, tá? Como a gente está vendo 3 módulos de uma vez só, eu gostaria que vocês fizessem menos exercícios, né? Para também não acumular muita coisa, tá? Então aqui nós temos na página 190, tá? E eu quero os exercícios do 1 ao 3 também, tá? Então isso aqui é do módulo C09, tá? Então tá aí as formulazinhas do módulo C09. Lá no módulo C10 vem falando sobre o princípio de Bernoulli. O que é esse princípio de Bernoulli? Está lá na página 193, 194 e 195. Inclusive tem dentro desse princípio de Bernoulli aqui um negócio chamado efeito Magnus, muito top, que inclusive os próprios jogadores de futebol utilizam desse recurso para poder fazer a bola fazer curva, coisas nesse estilo, né? Então vamos analisar o que é esse C10 aqui, o que é esse princípio de Bernoulli. O C10 está lá na página 193, tá? Está lá na página 193. Beleza. Bom, aqui vem falando sobre o princípio de Bernoulli, que foi Daniel Bernoulli no século XVIII, né, que acabou entendendo essa ideia de hidrodinâmica, né? Isso aqui é uma hidrodinâmica, tá, gente? Digamos assim, o estudo, né, do deslocamento de líquidos através de tubos, tá? Então, o que nós vamos ter aqui, gente, para poder contextualizar esse capítulo aqui, o que é o princípio de Bernoulli. Tem algumas experiências, inclusive, vocês podem pesquisar no YouTube, tem várias experiências lá mostrando o que é esse princípio de Bernoulli. Você vai ter aqui, por exemplo, um tubo, e esse tubo, não repara o desenho, tá, gente? Só para agilizar aqui. E esse tubo, ele fica mais fino, né? Não fica com o mesmo diâmetro no tubo todo. Então, se tem uma água passando por aqui, por exemplo, ó, pode perceber que aqui o nosso tubo ele é mais grosso e aqui o nosso tubo ele é mais fino, né? O que vai acontecer, gente? Imagina o seguinte, olha só para vocês entenderem e contextualizar melhor isso aqui. Quando o tubo é mais grosso, né, você vai ter aqui, vamos supor que esteja entrando aqui 1 litro de água por segundo, né? Se nesse tubo grosso passa 1 litro de água por segundo, aqui do outro lado também vai sair 1 litro de água por segundo, tá? Então, ele tem que manter essa ideia aí. Só que o que vai acontecer? Olha só, se esse tubo de água aqui, né, essa água vai, digamos assim, ela vai convergir aqui, né, aqui ela vai ficar mais lenta, ela vai ter uma velocidade 1 aqui,
E para compensar e manter esse 1 litro por segundo, aqui ela vai ficar mais rápida, vai ter uma velocidade 2. Tá? Então, imagina o seguinte, aqui a velocidade, na velocidade 1, a pressão é menor, então vou chamar de Pzinho, né? E na velocidade 2 a pressão é maior, vou chamar de Pzão. O que está acontecendo aqui nesse caso, gente? Isso aqui são grandezas inversas, tá? Quanto maior a velocidade aqui, ó. Desculpa, menor a velocidade, né? Acho que eu fiz errado aqui, gente. Deixa eu apagar aqui de novo. Desculpe, não é errado aqui, fiz errado. Pera aí. Como a minha velocidade aqui ela é menor, a minha pressão é maior, né? Então, velocidade menor, pressão maior. E aqui, velocidade maior, pressão menor. São grandezas inversas. Então, o que isso quer dizer aqui, ó? Como aqui é mais largo, a água pode percorrer mais devagar. Então, essa velocidade aqui, ela é menor, a velocidade 1 é menor que a velocidade 2, mas em compensação a pressão é maior, tá? Quando você passa lá para o tubo mais fino, né? A velocidade tem que ser maior para poder sair o mesmo litro por segundo. Então aqui a velocidade aumenta, mas em compensação a minha pressão diminui, tá? Para poder passar mais rápido esse 1 litro por segundo. Então isso na prática isso seria o que nós chamamos de efeito Bernoulli, né? O princípio de Bernoulli. Depois nós temos a equação de Bernoulli, que na prática, na essência, ela vai ser isso aqui, ó. Ela vai ser P1 menos P2 igual a P2 vezes a gravidade vezes a altura, tá? Lembrando que nós temos aqui, eu vou chamar então aqui no caso, para fazer essa formulazinha, eu teria aqui então, ó, um tubo conectando a parte mais grossa com a parte mais fina, ó. Teria aqui um tubo, né? E iria dar uma diferença de nível entre esses tubos, tá vendo? Vê lá para vocês verem lá na página 195. Isso aqui está representado perfeitamente lá na página 195, tá? Dá uma olhadinha lá que vocês vão entender da onde que esse P1, P2, tudo certinho, tá? E por fim, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nossa, a gente já está dando quase 40 minutos de aula, gente. Vamos finalizar logo. Vou falar do efeito Magnus, né? O efeito Magnus é um efeito que provoca uma pressão maior de um lado do que em relação ao outro, né? Como vocês podem perceber na própria página 195, tem o desenho de uma bola de futebol, né? O que acontece, gente? Se o jogador chutar essa bola de forma que ela comece a girar, né? Ela provoca o efeito Magnus. Vou colocar aqui um vídeo que eu baixei da internet mostrando o que é esse efeito Magnus. Olha que legal, eu já volto. Então, como vocês podem perceber, através desse vídeo aí, né? Quando essa bola começou a girar, ela começou então a deslocar. Esse é o efeito Magnus. Sabe quando o jogador chuta uma bola, ela faz uma curva? Você pode perceber que ela está girando. E quanto mais ela gira, maior é essa curva, né? Então, isso é o que nós chamamos de efeito Magnus, tá bom? Gente, qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Aqui no módulo C10, né? Aqui no C10, vocês também vão fazer os primeiros 3 exercícios, né? Lá na página 196, vocês vão fazer para mim do 1 ao 3, tá? Façam para mim então do 1 ao 3 aqui, e do 1 ao 3 aqui, e do 1 ao 3 lá na frente B também. E a gente finaliza aí 3 módulos em uma aula aí de 40 minutos, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sou o professor Roberto Couto, de Física da Escola Cecília Meirelles, e vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.